Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre edição de áudio, edição de MIDI, né, que foi os últimos assuntos que a gente tratou depois daquela parte inicial sobre gravação. A parte de edição, né, é uma parte que é muito importante, mas nem sempre, né? Assim, ela é uma parte muito utilizada, mas principalmente quando tem defeitos, né? Mas, claro, a gente nem sempre vai usar a edição só para consertar coisas, né? Mas, em geral, editar significa modificar, né? Então, a gente modifica porque normalmente tem alguma falha, né? Então, eu já produzi, já participei de gravações onde não foi preciso fazer nenhuma edição, né? Isso é, você direto da gravação você foi para mixagem, né? Assim, o mínimo de edição que normalmente a gente vai fazer é porque, às vezes, durante a gravação, a gente não tem tanto tempo assim. Então, por exemplo, o cara que vai fazer o solo de guitarra, o cara já faz 5 solos, né? Ou então o cara vai gravar o vocal. Em vez de fazer só um take de vocal, o cara faz 3, 4 takes de vocal. E aí depois você faz uma edição para escolher as melhores partes do vocal, para escolher o melhor solo, as melhores partes do solo. Então, isso já é uma edição que a gente faria, uma edição para a gente escolher os melhores takes, né? Como se fosse uma edição de vídeo, né? Escolher os melhores takes. Mas, em muitos casos, a gente usa a edição para consertar o áudio, né? A interpretação, né? Que vai ser ou o ritmo ou a melodia. Então, se tem alguma nota que está fora do tempo, a gente pode consertar. Se tem alguma nota que o cara tocou a nota errada, a gente pode pegar em algum momento que está certo e colocar. Além de fazer essa edição básica, de cortar e mover tudo, a gente vai ter editores avançados, que a gente vai ver no módulo 2, que é, por exemplo, o Autotune, o Melodyne, que aí você pode realmente mudar a nota para a nota que você quer. Então, o cara tocou uma nota errada, você simplesmente coloca ela na afinação em outra melodia, em outra altura, na nota que você quer. A gente vai ver no módulo 2 tanto o Autotune como o Melodyne, que são os dois principais, além de falar também um pouquinho do Flex, que é o do Logic. Tá? Mas nos casos onde só tem uma notinha errada, onde tem uma coisa, e você tem um outro compasso com a nota certa, aí a gente pode fazer na tesoura. A gente vai lá, digamos que fosse, sei lá, uma música tipo Legião Urbana, né? Tem vários compassos que são a mesma harmonia. Então a base vai lá, o baixo está sempre fazendo a mesma coisa, por exemplo. Então você pode, por exemplo, pegar um compasso, pega a tesoura, né? Ao compasso, primeiro usa o grid, né? Se você gravou no metrônomo, por isso que é importante gravar no metrônomo. Então você pega, digamos que o compasso 4 está correto, corta o compasso 4 e digamos que o oitavo está errado, mas é a mesma harmonia. Eu vou simplesmente apago o compasso 8, pego o compasso 4 e colo ele lá. Né? Isso seria a forma mais básica de edição, é o que a gente usa o tempo todo para consertar uma parte que está errada. Então, às vezes, mesmo na hora de criar a guia, né, eu já fiz muitas vezes, estava criando uma música, em vez de gravar a música inteira, eu ia lá, como música pop repete muito, tocar a parte do verso uma vez, fazer um looping. Aqui, por exemplo, digamos que isso aqui fosse o verso, né? Então, você, depois que fez o verso, você vai lá e está com looping. Né? E aí tem a parte B, a parte B era isso. Então, você joga a parte B lá e faz um looping. Depois você vai e cola a parte A de novo. Então, você meio que monta a sua guia, né, com apenas alguns pedaços que você tem certeza que está cravado no tempo. Tá? Por enquanto, assim, já existe um monte de coisa de edição, mas como eu quis ser didático, o ideal é que você primeiro domine a tesoura. Tá? O mais importante para começar é dominar bem a tesoura e os tipos de grid. Tá? Então, a gente vai usar a edição para consertar as interpretações, a gente vai usar também para mudar a forma. Muitas vezes a gente pode usar, no meio de uma gravação também, o cara está lá, resolve que vai colocar uma introdução,
por exemplo, já gravou a música, agora eu não, acho que uma introdução vai ficar legal, vamos fazer. Então, isso é uma mudança de forma, então vai aumentar o tamanho do solo, né? Isso também é uma outra mudança de forma que pode acontecer, né? Depois que você já começou a gravar, né? Isso é um problema, normalmente o ideal é que você, a pré-produção, já defina tudo, a forma, o tamanho do solo, tudo, mas pode acontecer de, ficou tão legal, acho que eu quero aumentar, né? Então, você tem a ferramenta para isso, e aí você vai ter que copiar as coisas em looping para que você alongue a forma, ou diminua, né? O solo ficou muito grande, esse espaço do solo, não é rock progressivo, quero uma coisa mais coesa, então vamos diminuir. Né? Também é possível fazer. Tá? Fora, assim, mudar a forma, e tem outra coisa que a gente usa também, a edição, que é para limpeza. Né? Então, antes de mixar, às vezes a gente costuma fazer uma limpeza. Então, o vocal canta só aqui e aqui. Então, a gente apaga as partes que não tem vocal. A gente deixa a região só onde toca realmente, aqueles comecinhos, né? Então, a gente vai e tira, né? Aquele início. A gente faz uma limpeza geral antes de começar a mixar. Isso também é considerado uma edição, né? E restauração também, quando tem um chiado, também a gente pode usar. Tem plugins que são para isso, né? Por exemplo, Noise Reduction, né? Por exemplo, aqui da Waves tem o X-Noise. A gente vai usar, então, para consertar, vai utilizar para mudar a forma e vai usar, às vezes, para fazer essa limpeza e restauração, né? E é isso aí. Até a próxima. Abraço. Valeu, Tchau. abraço. Valeu.